Olá, amigo internauta, seja bem-vindo ao programa Consciência Próspera. Esse programa que sempre traz convidados, pessoas interessantes, de conhecimento, de experiências, compartilhando aí dicas, informações, coisas que realmente vão engrandecer a nossa consciência. Suas experiências de vida, suas histórias, aquilo que eles são apaixonados, aquilo que eles gostam de compartilhar, a gente tem o prazer de convidá-los para vir aqui na TV Biosegredo, no programa Consciência Próspera, compartilhar um pouco com a gente essas informações todas, essas experiências de vida. Sempre lembrando desses pilares que envolvem o programa, que é o desenvolvimento da consciência no sentido físico, mental, emocional e espiritual. Então, cada vez a gente traz alguns convidados, alguns mais em determinada área, outros em outras áreas diversificadas. Por exemplo, teve experiências que eram mais com pessoas espirituais, outras com pessoas mais corporativas, mas sempre dando uma abrangência integral de nós, do ser humano em si, né? Então é um prazer estar aqui no programa Consciência Próspera, e hoje o programa é sobre esportes. Nós vamos começar aqui nesse nosso primeiro bloco falando sobre psicologia dos esportes. E o nosso convidado é o Sinésio Capesse. Seja bem-vindo, Capesse. Tudo bem? Prazer estar aqui com vocês. E vamos destrinchar um pouquinho aí sobre o assunto da psicologia dos esportes. Muito bem, vamos sim. E o Sinésio Capesse, ele tem 2 livros publicados, né? Um é Psicologia dos Esportes, que é o tema do nosso programa, e ele está falando do fundamento, né, ao rendimento, e tem um romance também que você escreveu, né, para jovens, A Caminho do Meu Amor, um romance que o Sinésio também escreveu. Você quer falar um pouquinho sobre o seu livro de Psicologia dos Esportes? Isso. A psicologia dos esportes, Samuel, quando eu pensei em escrever esse livro, sim, muito interessante que a minha ideia inicial era conseguir dizer para o psicólogo como ele pode se inserir no esporte, como ele pode trabalhar com o esporte, né? Uhum. Mas conforme eu fui tendo as minhas experiências e elaborando os meus projetos, elaborando os meus textos, eu comecei a concluir que eu precisava falar, na verdade, para a pessoa que é mais importante na área esportiva, que é o nosso atleta. Né? Uhum. Que ao falar desse atleta, ao falar para ele, ao falar dele, né, eu conseguiria abranger de uma forma muito melhor, né, do que simplesmente procurar trazer o psicólogo para a área esportiva, né? E com isso, o que acontece é que eu consegui, ao meu ver, pincelar algumas coisas, né? E eu vejo o meu livro assim mesmo. Algumas pinceladas sobre diversos assuntos, diversos aspectos, para que a gente vá chamando a atenção. Né? Então esse livro, na verdade, ele é só o primeiro de muitos que muitos psicólogos do esporte podem escrever. Que ótimo. E você que é um estudioso também do assunto, qual seria aí as razões de uma subutilização desse treinamento psicológico, da psicologia dos esportes? Como é que você vê isso, esse movimento que às vezes a gente até desconhece que exista uma psicologia dos esportes, só quando tem algumas manchetes mais, como a gente estava comentando um pouco ali fora no corredor, né? Entre nós e a nossa próxima convidada também, que só chama, mas na verdade quando está em processos de crise, né? Como é que você vê essa subutilização desses conhecimentos? Isso especificamente, mas no Brasil acontece. No Brasil, né? No Brasil. Se a gente pegar as equipes esportivas, por exemplo, dos Estados Unidos, a gente pode enxergar ali tantos profissionais quanto atletas quase. Olha só. Muito grande, é muito grande. Então, quase que um coaching individual para cada atleta. Coaching, exato. Então você olha na Copa do Mundo, quando a equipe dos Estados Unidos está em foco, você vê uma grande equipe técnica. Boa parte dessa equipe técnica está trabalhando com a emoção do atleta. Entendi. Né? Aqui no Brasil a gente ainda tem uma cultura que não privilegia. Né? Então, assim, as equipes, os profissionais, eles vão atrás mesmo quando existe a crise. Né? E
Porque assim, o campeonato todo ele rola, ele acontece ao longo do ano e ele vai sendo, vamos dizer assim, empurrado. Quando chega lá no finalzinho, que começa a se definir quem é que fica na parte de baixo da tabela, quem é que fica na parte de cima da tabela, aí começa o frisson. Então... Aí chama de tudo, né? Aí chama pai de santo, aí chama todos os tipos de trabalhos para ver se é uma coisa mais psicológica ou qualquer outro tipo de coisa para você tentar desenvolver. Vamos fazer alguma coisa para melhorar o time. Exato, vamos chacoalhar. Uma das opções lá, a famosa troca de técnico, também. E vai avançando, até que chama o psicólogo para uma palestra motivacional para ver se dá um jeito. E por aí vai. E quais seriam então as competências básicas para esse atleta realmente ter um bom desempenho na sua carreira? Quais seriam essas competências? Como é que você vê? Olha, desde muito cedo, desde que o menino lá começa nas categorias de base, é interessante que se comece a trabalhar o que a gente chama das 4 competências básicas do esporte, né? Que é a tática, a técnica, a física e a emocional. Quer falar um pouquinho sobre cada uma delas? A primeira e mais básica é a física, ou seja, a constituição física. Então vai trabalhar o preparo físico daquele menino e mais tarde o preparo físico daquele atleta, né? O que vai diferenciar aí basicamente a idade. É por isso que, por exemplo, você vê categorias diferentes acontecendo, por exemplo, no futebol, né? Sub-15, sub-17, sub-20 profissional, né? Porque a diferença ela é gritante. Se você colocar um jogador sub-17 para jogar com um time profissional, raras as exceções vai ter distorção. Né? Então imagina um time inteiro de sub-17, ou seja, garotos abaixo de 17 anos, jogando com marmanjões de 30 anos. É desigual. Né? Então começa por aí, né? essa distinção. A próxima avaliação é a avaliação da habilidade, a técnica. Né? Ou seja, esse garoto ele sabe dominar uma bola, ele tem habilidade para aquele esporte, e aí essa técnica ela pode ser nata, mas ela também pode ser trabalhada, desenvolvida, né? Esse desenvolvimento é no treinamento diário. Entendi. Né? Aí depois tem a tática, que é exatamente quando você começa a agrupar esses meninos e colocar eles para jogarem em conjunto, com uma determinada ordem e com um comando, né? Isso começa a ter a tática. Aí vem o último, a emocional, que você percebe muito isso quando eles estão dentro do campo, dentro da quadra, em competição, que é muito interessante. Pelo menos eu, do meu lado profissional, como psicólogo, vejo, né? Eu costumo dizer assim, que durante a partida começa a ebulir né? A emoção. É como se fosse um caldeirão que você está preparando para fazer aquela macarronada, né? E a água vai começar a ferver, né? Então você vê ali a emoção pipocando, né? E é onde tudo vai acontecer. Na verdade, é uma segunda partida que está acontecendo ali. Uma primeira que você vê, que você avalia, tem números, né? Números de faltas, números de escanteios, números cartão amarelo, você mede. Número de gols, você mede. E tem uma outra que acontece que é sutil, né? Que quem está preparado para ver, vê. É um segundo jogo acontecendo ao mesmo tempo que o primeiro. E que os psicólogos dos esportes, por exemplo, têm uma sensibilidade maior, até pelos estudos, de perceber esse jogo invisível que se passa nas emoções desses atletas. Isso também faz parte da habilidade nata daquele indivíduo que escolheu a carreira de psicologia, né? Isso é treino, isso é estudo, né? E acaba sendo a prática
que você vai para a prática, você começa a treinar, e de repente aquela visão aparece para você. Né? Então, sem muitas dificuldades, você começa a ver algo que, por exemplo, o técnico está preparado para ver o esquema tático do jogo. Sim. Né? E o psicólogo ele está preparado para ver a emoção do jogo. Uma das buscas, uma das procuras muito grandes, até no meio empresarial isso também, né? É transformar um grupo, aquele grupo de pessoas, numa equipe. É fazer assim, realmente vestir a camisa e estou mesmo interessado naquele objetivo em comum. Como é que a gente vai transformar então um grupo em equipe? Assim? Como é que a gente pode fazer isso, Sinésio? Isso, você falou, já deu a dica, né? Objetivo, né? A gente sempre tem que pensar num objetivo, né? Quando acontece o início da temporada, quem é que estabelece o objetivo? É o dirigente do clube. Ele, junto lá com a equipe técnica dele, ele estabelece o objetivo do ano. Então, quer dizer, onde é que nós vamos chegar? No final do ano nós vamos estar aonde? Nós vamos ganhar o quê? Né? Isso tem que ser o mais claro possível e o máximo possível isso tem que ser transmitido para o atleta. Né? Para ele ter essa possibilidade de enxergar para onde estamos caminhando. Bom, como é que se transforma então um grupo numa equipe? Um grupo. Imagina, Samuel. Sim. Imagina, Samuel, uma saída de estádio. Né? Com aquele monte de gente saindo, caminhando no mesmo sentido e saindo pelos portões, aí ali cada um dispersa, vai cada um para um lado. Sim. Isso é um grupo de gente caminhando. Agora imagina um exército marchando. Né? O mesmo passo, a mesma batida, o mesmo caminho. Né? Quando existe essa marcha, o que está acontecendo é que tem algo em equipe acontecendo. Quando a torcida está saindo do estádio, é só um grupo de pessoas caminhando. Entendi. Né? Você acha que, muita gente até quando fala de goleiro, né, fala muito disso, né? Você acha que é necessário, é importante ter sorte? Fala um pouquinho desse aspecto do sorte nos esportes. Olha, a sorte, para mim, ela é um pouquinho diferente do que a gente conhece Sim. por aí como sorte. Né? A sorte, para mim, eu considero capacidade mais Sim. oportunidade. Tá? Quando você é capaz, você sabe que você pode realizar aquilo. Então, basta uma oportunidade. Então você, como capaz, você vai ficar na espreita da oportunidade. Então vamos citar um cara que ainda está na mídia, ainda está... O Ronaldinho, que está no Corinthians hoje. Ele é um cara capaz que sabe aproveitar as oportunidades. Então, se você olhar quantos chutes ele acerta no gol, quantas bolas ele chuta para o gol, se você for ver, o acerto é quase 100%. Quando ele pega a bola, ele vira, ele dá um toque para o lado e bate. E a bola tem caminho certo. Então, ele não precisa se movimentar muito dentro de campo. Ele tem a capacidade de estar no lugar certo e a hora que a oportunidade vem, ele aproveita. Alguns chamam isso de sorte. Será que essa mesma capacidade, então, seria um dos, como até você cita no livro, um dos pilares, então, do banquinho do sucesso? Isso. O banquinho do sucesso eu costumo usar muito, né? Essa brincadeira, né? Porque eu costumo dizer o seguinte, para um banquinho ficar em pé, a gente precisa ter no mínimo 3 pezinhos nele. Menos que isso, ele tomba de lado. Né? Esses 3 pezinhos, para mim, cada um ele tem um nome. Eu chamo de compromisso, confiança e respeito. Tá? Compromisso, confiança e respeito. Isso. São as 3 bases. E aí, vamos extrapolar um pouquinho.
não só no sucesso no esporte, mas o sucesso em qualquer área que você pensar. Então, se você pensar no sucesso profissional, se você pensar no sucesso da sua relação afetiva, se você pensar no sucesso da sua carreira esportiva, se você pensar do sucesso nessa entrevista que está acontecendo aqui, né? Compromisso, confiança e respeito. Se tivermos compromisso, ou seja, eu estar aqui no horário, sim, respeitar as regras, confiança no que vai acontecer aqui, confiança em mim mesmo, no que eu tenho para dizer, respeito pelas pessoas que estão nos assistindo, eu tenho os 3 pilares para sustentar bem esse banquinho. E essa sustentabilidade vai ser a garantia do meu sucesso. Uma das coisas que você tocou aí no acesso, num dos pilares do banquinho, é bem interessante, que é o compromisso, né? Esse comprometimento, essa coisa de você estar realmente envolvido. Isso me lembrou que até aquela diferenciação, né, de um compromisso e até de uma participação, que algumas pessoas só participam, não é realmente comprometida com aquilo. Né? Fala assim, se eu pudesse, eu gostaria de ter esse sucesso. Às vezes não tem esse compromisso até de eu quero ter sucesso, eu quero me realizar em sucesso, eu quero ter isso. Será que o que falta também seria uma motivação? Desculpa, você poderia repetir? Será que o que falta realmente nesse processo seria uma motivação para a pessoa desenvolver melhor isso? Olha, a motivação, Samuel, a motivação, ela causa mais fundamentado no objetivo. O objetivo é o que vai te dar a motivação para realizar. A realização, essa motivação, ela não vem de fora. Essa motivação, ela vem de dentro. E quando você busca isso dentro de você, essa motivação dentro de você, e busca o que você quer realmente, né? Você quer realmente aquilo? Porque às vezes a gente se engana. Uhum. A gente diz que a gente quer, mas a gente não quer muito. Então a gente não vai buscar motivação dentro da gente para onde é que eu vou realizar isso aqui. Uhum. Quando efetivamente eu quero, eu olho para dentro de mim, eu sei que eu quero, e aí eu vou buscar os caminhos para fazer. Entendi. Tá? Aí as portas se abrem e você vai conseguir realizar. Mas a motivação, lógico que ela pode vir do externo. Quando a gente vai realizar uma palestra para uma equipe, a gente vai buscar isso. Inserir algo do externo que de repente aquela equipe não está tendo naquele momento. Mas a gente precisa dessa habilidade de, ao chegar lá, conseguir pescar o que cada um ali, o que aquela equipe está precisando para a gente, vamos lá, utilizando a pescaria, né? Fisgar o que realmente a pessoa quer. Muito bom. E qual seria a diferença, né? A gente fala muito estamos falando até agora de atleta. Existiria então uma diferença entre um atleta e um jogador? Sim, na minha concepção sim, e uma diferença drástica na minha concepção. O jogador, a maioria quer ser. Né? O atleta, na minha concepção, o atleta é um estilo de vida. É diferente. Eu assisto muito programa esportivo e é muito comum a gente escutar, né? Porque o jogador, na hora de descanso dele, ele pode fazer o que ele quiser. Né? E tudo bem. Não. Na minha concepção, o atleta não é tudo bem. Ele tem que estar preparado no dia seguinte para treinar de novo, e treinar de novo, e treinar de novo, e ir para a competição. Ele tem que estar preparado o tempo todo. Né? Então, não cabe para um atleta ir para balada, bebida alcoólica, drogas. Não cabe. Né? O atleta, ele precisa ter o comportamento de atleta. Ele precisa ter as características
mais do cuidado do corpo físico, né? E até falando isso, levando isso também para as férias, né? Porque nas férias, terminou a temporada, cada um para sua casa, cada um para sua família, e vamos lá, churrascada, cerveja. E aí a gente vê o início da temporada, aqueles quilinhos a mais, né? Então, eu penso da seguinte forma: ele vai precisar gastar um tempo para entrar em forma, para de novo exercer a profissão que ele está comprometido. Então é como se eu pudesse falar para ele: bom, então enquanto você entra em forma, eu não pago o seu salário. Entendi. Na sua concepção, então, o atleta é aquele que respeita essas regras e o jogador é aquele que não respeita essas regras, é isso? Olha, o jogador é aquele que ele quer misturar as duas coisas. Ele quer a vida do atleta, mas ele não sai da vida do baladeiro, o que a gente chama também do boleiro, né? O boleiro é isso, é essa coisa mais solta, né? O atleta é uma pessoa que vai trabalhar mais dentro de uma rigidez até, mas dentro de uma rigidez porque ele escolheu aquilo como estilo de vida dele, né? Tem um exemplo claro disso, né? E até me coloco no direito de falar, né? De citar, porque foi ele mesmo em entrevista que falou, né? O Sócrates, né? Certa vez disse, né? Falou: atleta é o Raí. Eu nunca fui atleta. Eu fui jogador, eu fui boleiro, né? Porque eu gostava da cerveja, eu gostava de sair. O Raí não. O Raí ficava em casa, ele curtia a família, enfim. Né? Então, ele próprio, né? Sócrates, ele definiu muito bem, né? Essa diferenciação. Isso. Muito bom. Muito bom. Já recebemos aqui o sinal, uma sinalização aqui no estúdio de que o nosso tempo já está acabando, já está chegando já no final. Temos apenas 2 minutinhos. Eu pedi então só para você falar um pouquinho, você falou até na resposta sobre os atletas, sobre os estilos de vida. Nesses 3 níveis de estilo de vida que deve citar no seu livro, que os atletas podem desenvolver, como é que você vê essa diferenciação deles? E como é que você vê essa atitude ou comportamento que o atleta tem diante desses 3 níveis? Olha, a gente pode falar aqui de fama e fortuna, né? Que eu trago para fama e dinheiro, né? Sim. Quando a gente vamos pegar um pouquinho pelo dinheiro, né? Que são 2 coisas que vêm muito rápido para o atleta, né? Fama e dinheiro, né? Vamos pegar pelo dinheiro. Normalmente o jogador de futebol ele vem de uma família muito pobre. A gente pode dizer até de subsistência. Ou seja, a subsistência é aquele que não tem para o básico. E, de repente, ele pula para algo de satisfação. Ou seja, eu tenho para o básico e tenho para o exagero. Sim. E esse é o ponto que normalmente o jogador se perde. Entendi. Ao pular muito rapidamente, ele perde essa linha, e aí ele perde o emocional, e muitas vezes perde toda a carreira dele ali. Entendi. Muito interessante. Deixa eu só ler aqui uma participação aqui do chat. Da Helena, ele está dizendo aqui, a Helena: querido Sinésio, estou assistindo a sua entrevista ao vivo aqui da Inglaterra. Opa. Prazer imenso ver a sua competência e dedicação a esse assunto tão relevante para o nosso esporte, ainda mais com a Copa do Mundo e Olimpíadas nos próximos anos no Brasil. Parabéns, um grande abraço, Helena Cardoso aqui mandando um abraço para você. A gente está chegando no finalzinho aqui do primeiro bloco. Eu gostaria que você deixasse sua mensagem final para os nossos amigos internautas. Já agradecendo sua participação aqui no programa Consciência Próxima, que está aqui aberto, esperando você nos próximos programas, quando tiver disponibilidade. Por favor. Okay. Agradeço muito a oportunidade, Samuel. E quero colocar aqui uma frase de alguém muito rico para o nosso esporte brasileiro, que é o Pelé, né? Um dia, Pelé falou assim: cuidem das nossas criancinhas. E ele foi muito criticado por isso. E a gente não cuidou.
Então, eu acho que a gente precisa retomar essa ideia de cuidem das nossas criancinhas. Obrigado, Samuel. Gratidão, Sinésio. Muito bom, então vamos cuidar das nossas criancinhas e vamos ter essa psicologia nos esportes, também essa identificação com isso, essa sabedoria também no nosso cotidiano. A todo tempo que o Sinésio estava falando, aparecia lá um contato, vocês podem estar entrando em contato com eles. Vamos rapidinho para um rápido intervalo, já voltamos aqui com o programa Consciência Próspera. Até já!